galera, tudo bom com vocês? Estamos no ar com mais um Sábado! Sabe por que a gente comemorou e começou fazendo gol? Porque vocês deram gol, um golaço semana passada, não foi, Teli? Isso mesmo, os vídeos de vocês arrasaram. E que torcida Sábado, hein, Tia Gi? Olha, se for de torcida, o Brasil já ganha todas as Copas, porque você, hein, é uma torcida nota 10, né, Teli? Isso mesmo, se depender da gente, o Hexa já é nosso. Vem embora com o Hexa. Mas pra gente relembrar um pouquinho dessa torcida, bora chamar aquele quadro que a gente ama. Agora com você no Sábado. Vem com a gente. Teli, que você no Sabadão foi esse, hein? Isso mesmo. A torcida de vocês estava muito massa. Sabe, vocês viram como é a importância da torcida para o time, para poder levar o time à frente? É incrível como o futebol movimenta e une tantas pessoas, né, Teli? E principalmente as famílias. Veja que muitas das fotos de vocês tiraram em casa, curtindo o jogo com o pessoal em casa. Isso mesmo que é ser torcida. E o Brasil, com certeza, de lá já estava sentindo, né? Essa torcida de vocês em casa, hein? Mas o nosso sábado hoje está cheio de surpresas. Olha, e a gente tá aqui, olha. Semana passada a gente estava na Rua da Loca, né? Rua da Loca. Hoje a gente veio aqui especialmente gravar o Sabadão na Academia de Polícia Militar, que fica aqui em Paudalho mesmo. E a gente tem uma pessoa muito especial para chamar para ficar com a gente, né, Teli? Por isso que começamos o sábado hoje num campo de futebol, porque Paudalho também tem jogador. E hoje nós vamos receber a visita do nosso querido amigo Diógenes Porfírio, ex-jogador de futebol, que vem falar um pouquinho pra gente. Seja bem-vindo, Diógenes, ao nosso Sabadão! E aí, Diógenes, conta um pouquinho pra gente dessa experiência de ser jogador de futebol. Experiência massa, né? A gente fica feliz por esse momento especial de Copa do Mundo, de estar aqui nesse campo aqui onde diversos atletas aqui de Paudalho tiveram a oportunidade de jogar. Eu fui um deles, né? Tive a felicidade de ter algumas oportunidades na minha vida por conta desse objeto aqui chamado bola. Mas antes disso, tive que estudar muito, tá? Tive que estudar bastante. Olha a dica, hein? Tive que estudar bastante para que eu pudesse também ter uma certa desenvoltura em vários momentos da minha vida, principalmente fora de casa, né? Onde a gente tem que encarar, né, vários desafios. E se não fosse o estudo, se não fosse toda a dedicação, ambiente familiar, bons amigos, nada disso teria acontecido. Então, ó, não abra mão dos estudos,
bola no pé, mas o livro na mão. Olha aí, hein? Direto dessa dica do tio Diógenes, ó. É que já vira tio, hein, Diógenes? Já vai acostumando com a gente. Já vira tio. O nosso Salvador hoje, especial Copa, a gente vai falar sobre de quê, Hozinho? Sobre o Catar. Bora conhecer um pouquinho mais esse lugar, né, Tia Ali? Com aquele Isso quadro mesmo. que a gente ama. Que é com o tio Will dessa vez. Ele vai continuar com o Pesquisando no Salvador. É, e vai falar um pouquinho sobre o mascote da Copa desse ano. Fica com a gente. Salve, salve, turminha! Vamos dar continuidade à segunda parte, que fala dos mascotes das Copas Mundiais. Bom, no ano de 1994, aconteceu a Copa nos Estados Unidos e o mascote escolhido desta vez foi o cachorro Strike. Ele foi criado pelos estúdios Warner Bros. Inclusive, neste mesmo ano, o Brasil se tornou tetracampeão. Já na Copa de 1998, contou com um mascote representado por um galo. Ele era chamado de Fotix, uma homenagem aos símbolos franceses, como também os personagens de quadrinho Asterix. Agora iremos para a Copa de 2002. Tivemos em 2 países, sediando aos Jogos. Foram eles a Coreia do Sul e o Japão. Eles escolheram 3 personagens. Esses personagens eram ETs. Bom, esses personagens, eles tinham 3 cores: azul, amarelo e roxo. O amarelo era representado por Ato, Kais era o roxinho e Nick o azul. Esses personagens representavam a atmosfera. Já na Copa da Alemanha, em 2006, o mascote foi representado por um leão, que era chamado de Goleo Sexto, e a bola falante. Pile ganhou um nome chamado Pile, uma homenagem a Pelé. Já o nome Goleo Sexto representa Gol de gol, Léo de leão e o sexto de 2006. Sua versão foi caracterizada no formato de pelúcia. E observando, ele foi o único mascote que tinha o formato de pelúcia. Vamos agora para o ano de 2010. Na África do Sul, tivemos o personagem mascote chamado Zakumi. Zakumi era nada mais do que nada menos do que um leopardo. Bom, muitos criticaram esse leopardo. Por quê? Porque o leopardo tinha cabelos bem longos e verdes. Tivemos também uma grande fervorosa gogozelas na arquibancada, onde alegraram muitos participantes. Vamos agora para o nosso país, o Brasil. O mascote do Brasil escolhido foi esse tatuzinho aqui simpático, e o nome dele se chamava Fuleco, apesar que o nome não foi muito agradável não, mas incrível que pareça, Fuleco foi o nome escolhido pela grande maioria dos brasileiros. E agora vamos falar de um personagem que veio lá da Rússia. Bom, a Copa foi ano de 2018. O nome desse personagem, desse mascote, se chamava Zabivaka. Esse era o formato dele, de um lobo siberiano. Bom, o nome dele significava goleador. Galera, vocês já conferiram o novo mascote da Copa de 2022? Bom, você já deve ter observado, ele tem um formato de lenço, justamente aqueles lenços que o povo do Catar usa. Bom, esse ano, o nome do nosso mascote é Laeb. Laeb foi criado justamente com o seguinte propósito. Ele primeiro criou-se dentro de um mundo virtual. E neste mundo virtual, a gente pode observar em um dos seus trailers no YouTube que ele fez com que todos os outros mascotes pudessem viver justamente nesse mundo criado por ele. Então, se vocês puderem conferir lá no YouTube, vendo o vídeo oficial do mascote Laeb, vocês vão poder conferir tudo isso e mais um pouco, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui assistindo, conhecendo cada um desses mascotes que participamos durante esses 2 vídeos e até mais!
Obrigada, tio Will. Olha que foi muito interessante a gente conhecer um pouquinho sobre os mascotes ao longo de toda a história, né? Principalmente o Laeb, que a gente vai falar mais um pouquinho para ele, né, tia? Sobre Isso ele, mesmo. mais um pouquinho à frente desse programa, tá? Mas como a gente afinal falou... de contas, o destaque dessa Copa é ele, né? Isso, afinal de contas, a Copa está sendo no Catar. E é justamente... Vocês sabiam que essa foi a Copa com o Mundial mais caro do mundo e que o Catar gastou mais de 14 vezes o valor da Copa do Brasil? E que foi construída lá no Catar uma cidade inteira só para receber esse torneio. Porque o Catar ele é um país pequeno, mas ele é riquíssimo. Minha gente, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá? Mas só para vocês saberem, eles construíram um estádio inteiro desmontável, o primeiro da história, né? Isso mesmo, o Catar ele não conseguiu seguir à frente, né, Diagi, na competição, mas porque, na verdade, o esporte do Catar não é o futebol, é o craquete. São duas equipes de 11 pessoas que eles jogam cada um com uma pazinha de madeira na mão, como se fosse um taco de beisebol, e a bola é maciça e eles ficam batendo na bola com a pá de madeira. Mas uma coisa tem de semelhança. A bola está presente do mesmo jeito, né, tia Ali? Isso mesmo. Mas, para a gente viajar mais um pouquinho nessa Copa, bora chamar ele? Vamos lá. Hoje nós vamos, assim, viajando pela Copa com o nosso joinha. Vai, Israel. Olá, minha joia! Sejam todos bem-vindos a mais um Viajando pela Copa. Hoje estamos pousando no Catar. O Catar é um país peninsular árabe, cuja paisagem abrange um deserto árido e um longo litoral no Golfo Pérsico, repleto de praias e dunas. Também na costa fica a capital Doha, conhecido pelos arranha-céus futuristas e pela arquitetura moderna, inspirada no antigo design islâmico. Como exemplo, temos o Museu de Arte Islâmica, feito de calcário e localizado no calçadão à beira-mar da cidade, chamada de Corniche. O Catar está localizado no continente da Ásia mais populares. A capital é Doha. A sua área equivale a 11.571 km². A sua moeda é o real catariano. A sua população, segundo o Banco Mundial, é de aproximadamente 2,931 milhões de habitantes. O seu idioma oficial é o árabe. E o governo, aquele que controla todas as ações, é o Emirado, a monarquia absoluta e o Estado unitário. Neste mês de dezembro, o mundo inteiro está de olho no Catar, país sede da Copa do Mundo de 2022, como você já sabe. Embora seja um território pouco conhecido pelos turistas brasileiros, o que não faltam são motivos para conhecer o país. Sabendo disso, nós do Sabadão listamos uma série de informações com tudo o que você precisa saber para ficar por dentro deste país. Vamos nessa para mais uma viagem. O Catar é muito pequeno. Apesar de ser uma das nações mais ricas do mundo, principalmente pela exploração de petróleo, o Catar é um país pequeno. Para efeitos de comparação, é aproximadamente metade do estado de Sergipe. Devido ao calor intenso no país, a data da Copa teve que ser mudada. Por qual motivo? O calendário da Copa do Mundo foi alterado para novembro e dezembro, devido ao intenso calor no Catar. Em junho e julho, quando o evento costuma acontecer, os termômetros passam dos 50 graus. Mesmo com a mudança da data, os estádios serão todos climatizados. No Catar, possui o aeroporto mais luxuoso do mundo, o Aeroporto Internacional de Hamad, na capital Doha. É considerado por muitos o mais luxuoso do mundo. Turistas que fazem conexão por lá têm o privilégio de desfrutar passeios gratuitos pela cidade, acomodação e alimentação grátis, a depender da duração da sua parada. Em grande parte do Catar, o álcool é proibido. O consumo de bebidas alcoólicas é ilegal em quase todos os lugares do país. Isso mesmo, nada de cervejinha, caipirinha ou vinho. Apenas alguns hotéis internacionais, clubes licenciados,
possuem a permissão, onde 1 litro de cerveja pode custar até R$ 90. Durante a Copa, nada de bebida nos estádios, apenas naquelas áreas reservadas para os festivais. O Catar é um dos países mais seguros do mundo. A saber, as taxas de criminalidade são baixíssimas, com crimes violentos sendo raros. Até mesmo pequenos roubos não são tão comuns, fazendo com que a localidade seja bastante atrativa para que pessoas da região que busquem um lugar que dê maior sensação de segurança. As casas tradicionais seguem um padrão de cor. Que coisa interessante. As casas no Catar devem seguir padrões com relação às cores, com tons de maioria amarelo ou bege, indo de acordo com os fortes costumes da região. Porém, a regra não se aplica aos grandes e gigantescos prédios, arranha-céus, localizados sobretudo na capital do país. Grande parte da população do Catar é formada por imigrantes, com uma população de cerca de 2,7 milhões de pessoas. Estima-se que somente 25% delas são nascidas naquele país. Grande parte da população é formada por imigrantes, em sua maioria indianos. Aqui um grande processo, segundo o jornal britânico The Guardian, mais de 6 mil trabalhadores morreram durante as obras da Copa do Mundo. Uma nova cidade foi construída especialmente para o campeonato. O país construiu uma cidade totalmente nova para sediar a partida final. Além disso, foram 7 estádios, mais de 100 novos hotéis, um metrô e novas estradas. Segundo o comitê organizador, estima-se que 1,5 milhões de pessoas estarão no país para o torneio. A semana útil começa no domingo, com um calendário diferente do nosso. No Catar, a semana útil começa no domingo porque o final de semana é a sexta-feira, dia sagrado para os muçulmanos, e o sábado, bem diferente daquilo que estamos acostumados. Inclusive, o estádio que nós fizemos o nosso jogo das oitavas de final, que era o 974, será demolido para ser reformado e reconstruído em um outro espaço. Ficamos por aqui e nos encontraremos no próximo Viajando pela Copa. Até mais! Que viagem cheia de informação, hein? A Copa também não só traz o esporte, né, TG, mas também traz muito conhecimento para aquele que a acompanha. E olha quanto a gente já aprendeu em todos esses sábados que a gente vem falando sobre a Copa, né, Teli? Mas a gente também não pode ficar falando só do Catar, né? Afinal de contas, a nossa paixão é o Brasil. Com certeza, né? Você sabia, por um exemplo, que o Brasil é o único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo? Afinal de contas, só nós somos penta. Os maiores detentores de títulos mundiais, né, Teli? Isso mesmo. E vindo com mais informações e com mais curiosidades, porque a Copa também é isso. É uma caixinha de surpresas, não é isso? É, com certeza, né? E agora o que é que vem? Que tal a gente pesquisar mais um pouquinho no Você Sabia? Bom, pessoal, dando continuidade a algumas características do Catar, vamos falar agora um pouquinho sobre a fauna local. Algumas curiosidades sobre alguns animais. Bom, como nós sabemos, aquele país ele se localiza na Península Árabe da Ásia continental. Bom, mesmo que pareça um lugar inóspito, por conter um grande deserto para a maioria dos animais, por conta inclusive do seu clima, né, por ser muito seco, muito quente, muito calor, mesmo assim algumas espécies conseguem se adaptar, conseguem se reproduzir naquela região, né? Então nós encontramos algumas espécies naquela região, né? Seja fazendo daquele local um lar permanente ou temporário, né? Seja nos meses de inverno, quando o calor não é tão grande, né? Ou mesmo no verão. Bom, vamos começar pelo ônix da Arábia. Que animal é esse? Esse é um animal de pequeno porte, tá? Ele é considerado um antílope, tá? É um animal nacional do Catar. Ele possui chifres retos e uma mancha triangular, que é característica desse animal, no topo do nariz. E quase foi completamente extinto inclusive, né? Isso aí mais ou menos
na década de 80, quando fizeram a reintrodução desse animal na natureza. O segundo animal é o falcão, pois é um animal que você encontra bastante naquela região. Existem 6 espécies naquela região ao todo, né? Então eles são muito importantes, foram muito importantes no passado e continuam sendo, né? Pois eram usados como ferramenta de caça. Isso mesmo, as pessoas caçavam com esses animais, ensinavam eles a caçar e conseguiam capturar alimento, tá? Então é uma ave, né? Uma ave é considerada um pet, né? Popular no país e está associado à nobreza ou à riqueza daquele local, não é? O terceiro animal é o ouriço do deserto, tá? Então, como vocês podem perceber na foto, esse animal, eles vivem no deserto e tendem a se adaptar aos seus hábitos com grande calor, tá? Os seus hábitos alimentares, inclusive, que está disponível em seu habitat. Quando não conseguem encontrar insetos, por exemplo, verduras ou frutas, eles se alimentam de pequenos escorpiões que encontram naquela área. O quarto animal é a víbora chifruda, como você pode perceber na foto, né? É bem característico essa morfologia dela. Ela é muito ativa, né, durante a noite, ela possui hábitos noturnos, não é? E ela é extremamente venenosa e tem a habilidade de se camuflar, inclusive, na areia, deixando apenas os rastros do seu movimento na areia, né? Aqueles rastros que ficam no deserto. Já imaginou? Você está caminhando no deserto e de repente essa víbora saindo dali da areia, está camuflada ali? Perigoso. Bom, e o quinto animal é o camelo, gente. E é isso mesmo, o camelo é um animal muito curioso, inclusive porque ele tem uma grande resistência a esse habitat quente, não é? E se destacam quando o assunto é resistência em climas desérticos, né? E existem aí, é importante a gente fazer a distinção entre camelos e dromedários, né? São animais diferentes, mesmo pertencendo à mesma família e ao mesmo gênero, tá? No caso, o dromedário, ele pertence à espécie camelos dromedários, tá? É importante saber distinguir um do outro, como vocês podem perceber aqui na imagem, né? E a principal diferença entre o dromedário e o camelo é que, enquanto o camelo ele possui as duas côncavas, o dromedário possui apenas uma. Essas côncavas são tecidos adiposos, tá? Então, os camelos eles são adaptados a viver em locais onde a temperatura pode aumentar consideravelmente, né? Possuindo adaptações que os permitem a viver nesses tipos de região, como por exemplo o Catar. Tem, por exemplo, poucas glândulas sudoríparas, o que faz com que eles tenham uma baixa taxa de transpiração. Inclusive, pessoal, eles são capazes de tolerar um aumento de temperatura interna de cerca de 6 graus antes de começarem a transpirar, tá? Então foram aí algumas curiosidades que nós trouxemos aqui, separamos para vocês. Tchau, tchau e até a próxima! Olá pessoal, como vocês estão? Dando continuidade à nossa viagem pelo Catar, vamos falar um pouco do seu idioma oficial. Vocês já ouviram falar nisso? Agora há pouco, o professor Israel falou a respeito do idioma do Catar. Vocês lembram? Espera um pouquinho, viu? Isso mesmo, muito bem. O idioma oficial falado no Catar é o árabe. O professor Israel falou lá na frente. O mundo árabe está bem mais próximo do Brasil do que se imagina. A influência abrange o idioma e a gastronomia. Essa ligação já era observada mesmo durante o período da colonização portuguesa. A integração dos árabes e descendentes de árabes na sociedade brasileira é cada vez mais rápida, ainda que isso seja reflexo do impacto na identidade cultural e linguística. 56% deles falam apenas o português e 24% falam o árabe. Estudar o idioma traz muitos benefícios ao Brasil e às nações árabes, com o fortalecimento das relações diplomáticas e também à sociedade, que ganha um vasto e extraordinário universo cultural a ser desvendado. Nesse ponto, ele entende a parceria público-privado como fundamental. Então, que tal conhecermos um pouquinho da história de Portugal no Marrocos? Oi? Como assim? Portugal fica no Marrocos? Não, meus amigos. O Portugal não fica no Marrocos. Mas vocês sabem como são, né? Ou pelo menos como eram.
essas galeras portuguesas, né? É mesmo, grandes navegadores e descobridores, como eles gostam de dizer. O português sofre inevitavelmente a influência da língua árabe, que ultrapassa em muito a extensão. Mas dessa vez a culpa nem foi tanto dos portugueses, mas dos árabes, que eram eles, ainda mais do que os portugueses, grandes andarilhos. Tudo começou lá pelos anos de 711, com a invasão dos árabes à Península Ibérica, onde mais tarde se instalou o Reino da Galícia e posteriormente o de Portugal. A história é longa, mas vamos resumir. Diremos que os árabes foram expulsos dessas terras com a chegada dos então portugueses, porém deixaram suas marcas no vocabulário e na cultura do povo português. Muito mais tarde, foi a vez de Portugal dar o troco, claro, né? Ou não seriam portugueses, no bom sentido. Chegaram chegando na costa marroquina, lá pelos lados de Tanger e Ceuta. A presença de Portugal em Marrocos começou em 1458 com a conquista de Alcácer Seguer, pequena vila do litoral mediterrâneo marroquino. Somente em 1769, com a retirada de Mazagão, é que os portugueses se retiraram do Marrocos. Foram então 3 séculos de presença lusa em território marroquino. E dá-lhe mais empréstimos de termos da língua árabe no português e vice-versa. E o ideal é que compreendamos como um povo de tão distante marcou o nosso léxico e a nossa cultura. Passemos agora para a modernidade. Árabe nosso de cada dia. Palavras portuguesas de origem árabe. Por exemplo, café, arroz, algodão, girafa, divã, berinjela, acelga, alfazema, javali, azul, álgebra, alfaiate, alambique, azeitona, damasco, tamarindo, limão. Tudo isso são empréstimos da língua árabe. Chocados, não é? Como diriam os franceses, vou dormir menos burro hoje. Pois cá entre nós eu também estou muito surpresa de ver o tanto de palavras de uso cotidiano, que na verdade é de origem estrangeira, mas precisamente de origem árabe. O número exato das palavras árabes na língua portuguesa contemporânea é difícil determinar. Alguns pesquisadores acreditam que este número é cerca de 600, outros até dizem que existem 1000 palavras de origem árabe. Sendo assim, a extensão da influência do árabe no português, que a maior parte dos autores resumem a cerca de 1000 substantivos, devem ser consideravelmente alargada, não só no seu número, que segundo Adalberto Alves é de 18.073 termos, como ao nível gramatical, já que inclui não só substantivos, como também adjetivos, verbos, pronomes, artigos e interjeições. Sejam 1000 ou 18.000, verdade é que a informação de que o árabe influenciou de forma direta e indireta a língua portuguesa é realmente algo surpreendente. Sobretudo para aqueles que achavam que somente o inglês tem forte influência na língua portuguesa. E como reconhecer uma palavra de origem árabe no português contemporâneo? Sabíamos que você faria exatamente essa pergunta e por isso já nos adiantamos em dizer que certas palavras de origem árabe podem ser facilmente reconhecidas no português. Mas isso é tarefa para depois, tá? Existem vocábulos de origem árabe em diversas áreas do conhecimento, como a matemática, as ciências, a química, a arquitetura, a astronomia, a administração, a agricultura e também a culinária. E aí, vocês estão chocados com a variedade de palavras de origem árabe encontradas no português? Então agora é com vocês. Que tal descobrir um pouquinho mais da riqueza da língua do mundo árabe, fazendo uma pesquisa de mais palavras que fazem parte do nosso dicionário, mas que vieram de tão longe. Até mais! Salam aleikum! E aí, Teli, quanta coisa a gente descobriu sobre o Catar, não é? Quanta coisa mesmo, mas sabia que hoje é o nosso último
sabadão da Copa. Ah, mas em compensação a gente descobriu muito que a Aprendemos Copa muito. não é só a torcida, não é só a vibração. Quanta coisa a gente aprendeu nesses Isso sábados, mesmo. né? Copa é cultura, É. Copa traz muito conhecimento, Copa também é aquela união, né? Isso é a Com troca de certeza. experiência entre os países também que participam da Copa, né? É, mas assim, Sabadão não parou aqui não, hein? Com certeza Chegou não. aquela horinha que eu mais gosto. É, aquela horinha que é para você, pequenininho, os nossos protagonistas da educação infantil, com Teolina e Tio Renata, mas não vai parar, né, Teolina? Não, hoje vamos fazer um pouco diferente. Assim que terminar a tia Renata e a Teolina, eu e tia Gilene também, tia Gi, já vamos entrar também, tá, gente? Para também passar mais uma atividade para vocês. Mas vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer uma das atividades que forem passadas a partir de agora. É, afinal de contas, você é o protagonista do nosso Sabadão, né, Teolina? Isso mesmo. Então fica aí, vem cá, tia Renata e Teolina. Fiquem até o finalzinho, hein? Tá esperando vocês. Ah, protagonistas! Vamos juntos com tia Eulina hoje aprender um novo instrumento musical para aumentar a nossa torcida pelo Brasil. Vem conosco, participe, faça o seu e nos envie! Olá, protagonistas! Estamos mais uma vez aqui com vocês para ensinar um novo instrumento musical, o cabuletê, para que vocês possam fazer muito barulho na torcida da Copa para o nosso Brasil. Vamos precisar de folhas em branco, palito de churrasco, papelão, tesoura, lápis piloto ou lápis de hidrocor, fitinha para enfeitar, um barbante, fita adesiva, tampinhas de garrafa, cola e uma vasilhinha para você fazer a medida da sua bolinha. Nós vamos pegar o papel em branco, desenhar a bolinha, pintar a bolinha, fazer a mesma medida no papelão e depois pegar a cola. A gente coloca a cola no papelão. Depois cola a bolinha que a gente fez no papel e pintou bem bonita. Em seguida, pegamos o barbante, colamos ele com a fita na bolinha já pregada. Vamos lá? Olha só, o barbante já pregado. Agora, colocamos o palito de churrasco para colarmos também, deixando ele bem firme para não soltar da nossa bolinha. Olha só, protagonistas, meio caminho andado. Vamos lá, vamos concluir o nosso cabuletê. Pegamos a outra parte, colocamos cola, e aí juntamos uma parte na outra, fixando bem para concluir o nosso cabuletê. Olha só como está ficando bacana. Após colar, nós vamos pegar a tampinha, que vai precisar ter um furo no meio. Peça ajuda a um adulto, para que você não venha se machucar. Após enfiar, vamos dar um nó para prender o nosso barbante ou nosso cordão, o que você tiver aí na sua casa, para deixar a tampinha, ó, bem fixa. Do outro lado faremos a mesma coisa. Outra tampinha. Um nozinho no barbante. Olha só, para deixar ela bem fixa também.
Após feito isso, nós enfeitamos o palitinho de churrasco com o que tivermos em casa. Uma fita colorida, um papel colorido, tinta, use a sua imaginação. E protagonistas, o nosso cabulete está pronto. Lembrando que o barbante ou o cordão não pode ficar muito grande, senão não vai fazer aquele barulhinho que esperamos que faça. Depois, é só torcer para o Brasil, fazendo aquela bagunça gostosa. Faça o seu vídeo, envie para nós que nós queremos ver a sua torcida para o Brasil. Vem conosco! Beijos, protagonistas! Então, conforme prometemos, voltamos aqui para ensinar a vocês hoje 2 modelinhos de como produzir o mascote da Copa lá do Catar. A gente está falando tanto sobre o Catar, né? Que a gente vem aqui trazer para vocês o nosso Laí. Como vocês já devem ter aprendido aí com o tio Will, ele é o mascote. E apesar de ele parecer com um fantasminha, na realidade ele é um paninho que os árabes usam para cobrir a cabeça, chamado também de gutra, que ele é utilizado justamente pelas altas temperaturas que existem lá nos países árabes, né, Thelina? Isso mesmo. E vamos começar por esse mascotezinho aqui, ó, que dá até para amarrar um cordãozinho e ficar brincando, como se ele tivesse. Você vai ensinar 2 modelinhos hoje, né? Que ele vai ensinar um e eu vou ensinar outro. Igual um fantasminha mesmo. Vamos à obra, né? Para confeccionar isso, vamos precisar de rolinho de papel higiênico, folha, tá? Eu trouxe aqui uma folha bem ofício, mas vocês podem usar a folha de caderno também, qualquer folha que vocês estiverem em casa, que tem papel toalha, também pode ser guardanapo, tá? Então eu vou começar assim, canetinhas e a cola. Isso, para os dois, né, Tiago? Praticamente a mesma coisa. Então eu vou começar aqui, ó. Eu vou colar esse papel ofício aqui para esconder, né? Isso não só esconder essa cor do rolo de papel higiênico, mas também para ficar da cor de um fantasminha e do, como é mesmo que a gente, né? Lembrando que ele foi o maior sucesso, principalmente na abertura dos jogos, quando ele apareceu esse gigante. Eu mesmo fiquei louca quando eu vi aquele, né? Depois, eu vou pegar um papel, ó. O papel precisa ter assim, ó, esse tamanho, tá? Exato. Aí você pega, dobra este papel aqui na ponta. Para ajudar vocês podem pegar uma ponta assim, ó, gente, e colar e marcar assim e cortar essa parte que sobra aqui. Porque aí quando vocês abrirem, ela vai ficar mais ou menos assim, ó, nesse tamanho, tá? Então aqui eu vou dobrar e vou colar aqui, ó, no rolinho de papel higiênico. Mas antes disso, eu vou fazer aqui algumas imagens que remetem às figuras que aparecem lá na ponta. Então aqui eu vou desenhar uma bola. Lembrando que a bola de lá do Catar também é uma bola muito moderna, né, Thelina? É uma bola que a gente tem que eles carregam, que o carregador. Aqui a gente uma bola e tipo 2 balãozinhos, tá? Tô fazendo rápido pra gente não perder muito tempo e não ficar muito extenso. No outro lado, da mesma forma, uma bola e 2 balãozinhos, tá? Como vocês já viram aquele ali que ficou bonitinho, aí a tia tá fazendo aqui bem rapidinho pra gente não perder tempo. E aqui, vou terminar aqui. Mostra aqui. Isso. Aqui embaixo, ó, esse desenho, ele é um pouquinho mais complexo para desenhar, mas também não precisa ficar igual não, tá? Só precisa fazer também, porque aí se a gente não faz, não vai ficar igual a figura do... Como é o nome dele? Glaíbe. Você pode olhar na internet também, tá? Tá. Usa aí essas ferramentas para pesquisar, até qual o significado mesmo. Vai puxando, vai puxando. Tá vendo, ó? Aqui vai puxando como se fosse galinhas de árvores que vocês já amam desenhar na escola, tá? Vai puxando como se fosse galinhas de árvores. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de cola aqui pra colar. É guta o nome desse tecido, não é isso? A guta, tá, minha gente? Do nosso Laí. Ó, pra ficar mostrando essa bolinha assim, ó, eu vou pôr um pouquinho de cola aqui, tá? Só pra dar uma aberturinha aqui e ele ficar abertinho, tá? Um pouquinho de cola. Isso, ó, que legal. Mas está faltando o quê? O rostinho, né? O rostinho, vamos ver, porque eu não sou muito boa de desenho. Ele dá até pra ser um novo, como é? Um José, ó. Eita,
como eu tô tremendo aqui, mas... Emoção, minha gente, de aparecer na televisão pra vocês, né, Dona José? Ó, daqui a pouco eu mostro como ficou minha obra de arte. Ó, e um detalhe que aqui não foi feito. Na hora de fazer essa listrinha aqui, ó, preta, que é justamente remetendo ao nosso laíbe mesmo, faça um pouquinho mais para baixo, que é para ficar mostrando aqui, ó, o restante da guta, que tem um topetinho em cima, tá? Esse é o meu rapidinho laíbe. Ah, falta só um pedacinho aqui, só um momentinho. Eu vou pegar mais um pedacinho aqui de ofício, tá? Que eu esqueci até de dizer a vocês, vocês partem o ofício no meio e recortam assim, que é para cobrir o papel higiênico. Mas isso é coisa que vocês já vão saber fazer. É isso? Com a criatividade que vocês têm. É. Com certeza vai surgir cada boneco. Eu acredito que vocês vão mandar até outros modelos, porque toda semana a gente acaba se surpreendendo. Vocês fazem uma criatividade tão grande que na mesma proposta, né, de agir, mas acaba sempre mostrando algo novo. E aqui eu vou colocar, ó, gente, tá? Fiz rapidinho para não perder tempo, porque ainda vai ver de agir. E aqui eu tenho o meu. Assim, enquanto que ele tá secando, eu trouxe esse modelinho para vocês que é bem simples, tá? Isso aqui a gente já pegou prontinho na internet, mas a gente não tem graça de pegar da internet, a gente vai ter que produzir o nosso próprio laíbe. Então, o que a gente vai fazer? Com uma folhinha de papel, no caso a gente está usando ofício, mas você pode utilizar o que você tem em casa. A gente vai fazer um desenho semelhante a um fantasminha, tá? Me presta um lápis. E aí a gente vai fazer esse desenho. Vem cá, Israel, mostra aqui para os coleguinhas verem como é que a gente vai fazer, ó. Bem, eu não sou também muito boa de desenhar não, tá certo? Mas a gente vai fazer um desenho bem semelhante a um fantasminha, tá certo? Tá bom? E aqui a gente volta para fazer agora o rostinho do nosso laíbe, né? Tá as tirinhas que prendem a guta. Eu tô parecendo um fantasma de verdade. E a boquinha. E aqui a gente vai colocar o lugarzinho aonde a gente vai colocar, encaixar o nosso dedinho. Porque aqui nada mais é do que... fazer a bolinha, ele é um dedochezinho, tá certo? É um dedoche, né? Até pra contar historinhas fica bem legal, né? E aqui também você vai fazer o desenho tal qual que ali disse lá. Se ali tá dizendo que é ruim, eu sou pior do que ela, mas tudo bem. Aqui a gente tem mais ou menos, e aí a gente vai fazer o que agora? Só o recorte. Lembrando que você pode deixar a sua imaginação fluir. Você também pode adaptar outros modelinhos de mascotes da Copa, já que você aprendeu todos eles, né? E não adianta dizer que não sabe fazer, porque se vocês verem o nosso desenho também não ficou lá essas coisas aí, gente. Ainda mais que a gente fez rapidinho, mas se demorar muito também não vai ficar muito bom não, porque eu não sou muito bem. Lembrando, tá? Que você pedir ajudinha também a mamãe e o papai quando for usar a tesoura, tá certo? Isso e sempre mesmo. procurar usar, ó, como nós aqui, tesoura sem ponta, tá bom? Lembrei, principalmente se você for pequenininho, não tiver nem destreza, a pessoa grande não tem destreza, então é sempre bom a gente pedir ajuda a um adulto, tá bom? E agora... E aí você pode fazer vários dedoches, pegando aí os modelinhos dos personagens, dos mascotes da Copa. E agora o que a gente faz? Ó, coloca só o dedinho aqui. O meu dedo é muito pequeno, não dá pra lembrar. E aqui a gente tem, ó, nossos mais prontinhos. Ó, essa é a nossa atividade de hoje. Isso. Né? Espero que vocês tenham gostado. E não esquecem de mandar pra gente, né, Teoli? Isso mesmo, manda dar o retorno. Até a próxima. Fica com Deus. Ai, tá chegando mais um finzinho, né, Teli? E de um tema que gostamos tanto de gravar. Foi tão bom, Tia Gi, esses 3 sábados falando sobre a Copa. Olha, que a gente espera 4 anos para poder celebrar esse momento tão épico na história do Brasil, né? Isso mesmo. Foi muito massa, descobrimos muitas coisas. Também torcemos pelo Brasil. Agradecemos também aos nossos jogadores por ter levado o nosso nome, né? Isso, o nome do nosso país, por ter levado. Afinal de contas, o Brasil não pode perder a tradição de ser o melhor do mundo.
mundo. Muito obrigada por todos os programas que vocês têm estado conosco. Afinal, sem você aí, não tem Sabadão, né? Isso E se mesmo. você gostou do nosso programa, não esquece de dar seu like e de enviar pra gente as suas atividades, né? Lá no canal, do canal Web, hein, gente? Não esquece de entrar lá e de curtir também e de passar o link para os coleguinhas de vocês. Vamos celebrar que a Copa do Mundo é a maior festa do campeonato de futebol mundial, né, Teli? Isso mesmo. E estamos também esperando o retorno do Sabadão de hoje, né? Isso da nossa atividade de casa, que vocês mandem o retorno, porque afinal de contas o nosso Sabadão é de vocês. Então, obrigada por sua parceria, obrigado por sua vibração. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus e até mais. Brasil!